Pois bem, gente, boa noite. Nós vamos dar início aqui à nossa aula, tá? Estou compartilhando a tela com vocês aqui e nós vamos dar início a dando sequência do conteúdo da unidade 3, tá? Vocês podem até acompanhar no AVA. Nós vamos dar introdução hoje a punho e mão, tá? Já terminamos a parte cotovelo, que é a unidade 2. Falamos da parte da anatomia, das funções, da biomecânica, né? Esclarecemos tudo e eu falei que isso vai ser melhor visto na prática, tá? Mas nós vamos dar sequência aqui com a nosso assunto, com a nossa disciplina, tá? Então, portanto, a gente vai entrar aqui na unidade 3, que seria cotovelo e, desculpa, punho e mão, tá bom? Então, eu vou passando para vocês aí os slides, depois eu vou disponibilizar essa aula, tá? E a sugestão também é que eu vou disponibilizar os slides, tá certo? Eu só vou fazer uns ajustes neles aqui, salvar em PDF e depois compartilhar com vocês, tá certo? Então vamos lá. Vamos entrar aqui então na 3.1, que é o estudo morfofuncional do complexo articular do punho e da mão, tá certo? Nós vamos partir para esse assunto, ok? Vamos lá. Para que a gente entenda que é um complexo articular, né? Punho e mão, nós vamos ter aí 29 ossos, 29 ossos em cada membro, né? Direito e esquerdo, né? Mão direita, esquerda, punho direito, esquerdo, sendo articulados aí, tá? Então, por isso, 29 ossos em cada membro. Se a gente for contar, nós vamos ter aí no punho, né? Rádio, una, os ossos do carpo, que são 8, né? E aí você tem, na mão ainda tem os metacarpos, e você tem todas as falanges, ok? Então, se são vários ossos, gente, várias articulações vão estar juntas aí, tá certo? Vários ossos, várias articulações. E essas articulações são classificadas como articulações sinoviais, tá bom? E aí, lembrando, detalhe, se é uma articulação sinovial, né? Se é uma articulação sinovial, logo ela é dotada de cápsula articular, membrana sinovial, que produz líquido sinovial, para que haja lubrificação desses processos articulares aí, para que haja movimento da melhor forma, tá certo? E são várias articulações, tá? Tanto que uma lesão em mão, o fisioterapeuta vai ter que trabalhar com muita cautela, que ele não pode esquecer de nenhuma articulação, a menor que seja, ali a ser trabalhada, tá? Nós temos um grande complexo ali e de ossos extremamente pequenos, tá certo? Apresentação aqui. Isso. A nossa mão, né? As nossas mãos, elas são extremamente funcionais quando a gente fala de atividade de vida diária, tá? A gente depende muito das nossas mãos, ok? Então, função de segurar, alcançar, reconhecer, né, através do tato. Né? Você está num local escuro, você não vai andar de qualquer forma, né? Você coloca as mãos para frente para que elas sirvam, né, para que através do tato você faça reconhecimento do que tem em frente, para que você não tenha nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de problema, tá? Reações de segurança, quando você vai cair, a primeira coisa que você faz, né, naturalmente, é tentar colocar as mãos em direção ao chão para se apoiar, tá? Então, são as extremidades aí essas extremidades do membro superior são muito importantes em várias funções diárias, várias funções que a gente realiza, tá? E aí a gente pensa, um paciente que sofreu uma lesão na mão,
ele pode apresentar disfunções variadas dessas funções dessas atividades que ele faz diariamente, o que vai comprometer também a qualidade de vida dele, tá? A saúde e qualidade de vida dele. Então, vê-se aí a importância de uma reabilitação muito bem feita com relação a, a esse complexo articular de punho e mão, tá certo? E aí nós temos, vamos aos ossos. Nós temos aqui, nós vamos ter una, né, distalmente, rádio. Nós temos que lembrar que nós temos aquela articulação rádio-unar distal que a gente falou, que ela vai ter mais influência com relação à articulação do cotovelo. Por quê? Por causa do movimento de pronação e supinação. Então, essa articulação aqui vai estar mais diretamente ligada à articulação rádio-unar proximal lá e à articulação do cotovelo como um todo, tá? Ela não vai exercer nenhuma função diretamente aqui na nosso punho e na nossa mão, tá bom? Mas aqui nós vamos ter, então, una, rádio, e aí vem todos os ossos, tá bom? Todos os ossos aqui do carpo, né? Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, tá? Depois você tem trapézio, trapezoide, capitata e amato, ok? Então, são duas fileiras, pegando do primeiro dedo, né? Aqui, o polegar, né? A gente conta, então, da direção do polegar para dentro, tá certo? Então, nós vamos ter desculpa, me perdi aqui. Isso, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, tá? Nessa sequência. E depois a gente tem trapézio, trapezoide, capitata e amato, tá? Sempre nessa sequência a gente costuma decorar. Inclusive tem algumas musiquinhas aí que o pessoal inventa para poder decorar. A professora Luciana é fera em puxar essas musiquinhas. Além disso, nós vamos ter aqui os ossos metacarpais, tá? Mas isso aqui a gente está levando em conta o complexo articular do punho, tá? Então, essa articulação radiocárpica aqui, as articulações entre os próprios ossos do carpo, ok? Então, nós temos aqui a visão palmar, certo? Na posição anatômica. Então, a gente faz a posição anatômica, as palmas das mãos ficam para frente. Então, visão palmar e vista dorsal, tá bom? Na sequência aqui, nós vemos a vista posterior, a vista dorsal, tá? Então, una e rádio, você vai ter a mesma sequência dos ossos, tá bom? Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitata e amato, tá bom? E aqui os outros ossos dos metacarpos. Ligamentos são vários ligamentos aqui importantíssimos, como a gente fala sempre toda aula. Ligamento vai estabilizar e vai limitar a movimentação, certo? Ele vai estabilizar, porque ele se estira durante o movimento e ele limita também o movimento para que não haja um ângulo, a movimentação em um ângulo errado. Isso pode comprometer e gerar lesões, tá? Então, por serem articulações sinoviais, os ligamentos e as cápsulas também aqui, né, são várias e várias e várias cápsulas aqui articulares, tá? Protegem e estabilizam esses ossos. Então, de um modo geral, esses ligamentos, tá, são denominados de acordo com os ossos que eles ligam e divididos em extrínsecos e intrínsecos, tá? Os extrínsecos, eles estão cobrindo de forma externa, e os intrínsecos, eles vão estar lá de forma interna, especialmente entre aqueles ossinhos, tá? O livro de vocês, ele traz uma lista bem grande, eu tentei resumir aqui. Os extrínsecos, que a gente ouve mais falar, são radiocarpo dorsal, radiocarpo palmar, colateral radial, colateral ulnar, tá? O complexo de fibrocartilagem triangular,
que aí tem lá listado todos os ligamentos que fazem parte desse complexo, inclusive um disco articular que nós temos ali, tá? Na região próxima à una e rádio. E os ligamentos intrínsecos, que são divididos em curtos, médios e longos, e eles vão estar diretamente ligados todos aqueles ossinhos do carpo, certo? E olhem, são vários. Por essa imagem aqui, a gente consegue perceber quantos e quantos músculos estão sendo citados aí, tá? Alguns nem aparecendo nessa imagem, mas são vários e vários e vários ligamentos aí. Lembrando aqui, tá? Entre rádio e una, aquela membrana interóssea que a gente explicou na última aula, que ajuda a fazer a descarga de peso durante um apoio sobre a mão, tá? E aí nós vemos, ó, grifados aqui, ligamento unocárpico palmar, ou parte, né? A parte desse ligamento unocárpico palmar, outra parte do ligamento unocárpico palmar aqui, aqui uno semilunar, ou seja, vai da una para o semilunar, uno piramidal, que sai da una para o piramidal, então faz a ligação ali, que embora a articulação não tenha essa articulação unocárpica, né? Mas você tem ligamentos para estabilizar, tá? O ligamento colateral ulnar, certo? Vai estar aqui nessa região. Ligamento colateral radial, tá? Então, esse ligamento colateral radial, na hora que a pessoa faz um desvio na direção ulnar, ele vai limitar e estabilizar. O ligamento colateral ulnar, na hora que faz um desvio no sentido radial, ele também vai limitar e estabilizar, né? Aqui você tem um radiocárpico palmar, porção radiopiramidal dele, a porção radiocapitato dele, tá? Mas a gente considera como um ligamento radiocárpico palmar aí. E aí vai tantos e tantos ligamentos aqui, ó, como esse ligamento capitopiramidal, né? Ok? E aí tantos outros que vão estar aqui, né? Como o ligamento pisometacarpal aqui também, tá? A ideia é limitar e posicionar, tá certo? Olhando do ponto de vista dorsal, aí vem aqueles que eu mostrei lá, radiocárpico dorsal, né? Nós temos aqui o ligamento colateral radial, mostrado um pouco melhor, né? E o ligamento colateral ulnar aqui, certo? São ligamentos importantíssimos aí, fáceis de lembrar no momento em que a gente faz um estudo, tá? Só um minutinho aqui. Então, seguindo, esses são os ligamentos aí principais, tá? Depois vocês podem ler lá, o próprio livro de vocês cita, detalha mais alguns, mas a gente fica aqui por cima, sabendo da classificação de cada um aí, tá? Continuando aqui, gente, essas isso permite um grau extenso de função. Notem como a nossa mão ela se movimenta muito fácil em todas as direções, né? Ela se adapta muito bem. Isso falando do punho apenas, né? Então você tem um grau grande de flexão, um grau grande de extensão, de desvio na área radial, né? Um lado para o outro, tá? Isso vai permitir funcionalidade de uma forma bem, assim, bem extensa, o que é importante para as atividades do dia a dia, né? Visto como a gente falou que a gente depende da mão. Principalmente mão dominante, todo mundo tem uma mão dominante. Nós temos poucas pessoas que são ambidestras, né? Tem facilidade de usar as duas mãos para atividades comuns, tá? Você sempre vai ter uma mão dominante, a pessoa pode ser destra, ela pode ser sinistra, né? Ou canhota, né? A dominância da mão esquerda, tá? Mas, imagine uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, caso clínico, e aí vocês podem até mandar a resposta lá no grupo se vocês acharem. Eu tenho uma pessoa, chega um paciente lá, paciente chegou para você na clínica,
Ele teve um período pós-fratura de ossos do carpo, tá certo? Da mão direita. Então, o paciente chegou na clínica para vocês, pós-fratura de alguns ossos do carpo da mão direita, né? Fez a imobilização através de fios de Kircher, né? Que são aqueles fios que entram e aí ficam até de forma externa e depois eles são retirados, depois que o osso consolida, tá? E aí ele chega para você com diminuição da mobilidade da mão, dor, cicatrizes, né, nos locais onde entraram o fio, cicatrizes um pouco aderidas, e reclamando que não está conseguindo realizar suas funções do dia a dia. Aí a pergunta que fica, vocês podem mandar lá no grupo respondendo. Quero ver quem acerta. Qual é uma pergunta que, na avaliação, levando em conta que ele não está conseguindo fazer suas funções de vida diária, qual pergunta eu deveria fazer a ele com relação a isso? Vamos ver quem me responde lá, tá? E eu vou dar a sequência aqui, daqui a pouco eu falo. Então, qual pergunta eu deveria fazer para esse paciente? É uma pergunta imprescindível, levando em conta que ele falou na história dele que ele não consegue realizar suas funções como eram antes, tá? Joga lá no grupo a resposta para mim. Eu vou dar sequência aqui. Então, tem grande mobilidade, tem grande estabilidade, tá? Isso também gera muita facilidade para realizar função. Então, apesar do punho ser classificado como uma articulação condilar, tá? Ele apresenta uma área muito complexa de 15 ossos, 17 articulações e um extenso sistema ligamentar, como a gente viu nas imagens anteriores, tá? E ele está falando rádio carpal, tá? Esse é rádio. Então, essa articulação radiocarpal, ela acontece exatamente entre rádio e una. Rádio e ossos do carpo, tá certo? Entre rádio e ossos do carpo. Ela está articulando a extremidade distal do rádio e a primeira fileira dos ossos do carpo, especificamente escafóide semilunar. Então, especificamente ali, escafóide e semilunar vão se articular com essa extremidade distal do rádio, tá certo? Aí é importante a gente observar que existe um disco fibrocartilaginoso, fibrocartilagíneo triangular, que ele se introduz na extremidade distal do rádio no processo estilóide da una, proximalmente. Esse disco ele vai servir para unir o rádio à una, ao mesmo tempo que separa a articulação radioulnar distal, tá? E a una da articulação radiocarpal. Então ele vem para posicionar e não deixar as coisas ali fora de posição. Então ele ajuda a posicionar. O áudio está baixo, tá? Vou tentar aumentar aqui então o máximo aqui do meu volume, tá certo? Coloquei aqui no máximo do volume agora. Vamos lá. E aí, quais movimentos essa articulação radiocarpal vai permitir? Ela permite flexão, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Veja a minha mão. Flexão, tá? A extensão que seria o retorno e a hiperextensão aqui, tá bom? Vai permitir, a una está desse lado,
desvio unar e depois desvio radial, tá? Que é os movimentos que estão são permitidos. Mandaram aqui perguntando aqui no grupo qual que foi a pergunta que eu fiz, tá? Mais uma vez, vou voltar aqui, ó. Se eu tenho um paciente que ele tem dominância, ele chegou lá com uma lesão da mão para você, chegou para você lá na clínica com lesão da mão, depois de um período de fratura nos ossos do carpo. Eu estou avaliando esse paciente. Ele me conta na história que ele não consegue realizar boa parte das suas funções, suas atividades de vida diária como ele fazia antes. Então, apresenta uma disfunção naquilo que é atividade de vida diária. Dentro da avaliação, quando eu estiver avaliando esse paciente, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para ele. Qual seria essa pergunta? Ok? Seguindo aqui. Então, os movimentos da mão, então, vão ser, né? A flexão de punho aqui, tô falando de punho, tá? Exatamente aqui, ó. Tá? Rádio carpal. Flexão, a extensão que considera seu retorno, a hiperextensão, tá? Hiperextensão. Aí eu vou ter, ó, o polegar tá aqui, né? Macete para lembrar de rádio, porque a antena do rádio tá aqui, ó. Então eu tenho desvio radial e tenho desvio ulnar, tá certo? Então se eu desvio para o lado da una, desvio ulnar. Se eu desvio para o lado do rádio, desvio radial, tá certo? Então esses são os movimentos que vão ser permitidos nessa articulação. Nós temos uma articulação também chamada mediocarpal, tá? Só voltando à imagem aqui, ó, gente, para deixar claro, a articulação radiocárpica está aqui, ó, tá? Essa é a articulação radiocárpica entre rádio, tá bom? Faço articular do rádio aqui, e entre os ossos do carpo, especificamente semilunar e escafoide, tá certo? A articulação mediocarpal, ela é formada pela primeira fileira de ossos do carpo, que é o escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, e a segunda, que é o trapézio, trapezóide, capitato e o amato, tá? São formadas pelas essas duas fileiras aí, beleza? Os movimentos que vão ser permitidos aí são os mesmos. Flexão, a extensão, tá bom? Hiperextensão também a gente pode considerar. Desvio radial e ulnar, tá bom? A Sara mandou aqui a resposta. A pergunta seria: por que ele procurou fisioterapia? Ou o que ele gostaria de fazer no momento tem limitação? Boa. Mas se a gente já sabe que ele tem a limitação, qual é a pergunta que eu deveria fazer? Se ele tem uma limitação, tá? Para eu saber o que tem de disfunção aí. Vamos lá. Então esses movimentos são permitidos pela articulação mediocarpal. Vamos lá, olha só. Eu vou considerar aqui, ó, que nós temos aqui a articulação radiocárpica, né? O radiocarpal, que é feito aqui entre os escafoide semilunar, tá? O piramidal, o pisiforme aqui, em cima dele, não fazem necessariamente uma articulação aqui com a una, tá? Talvez no momento que a gente tem um desvio, né? No caso aqui, do lado de cá do quinto dedo, seria a una, né? Talvez na hora de um desvio a gente tenha alguma coisa do piramidal entrando aqui em contato com o rádio. Tá? Mas vamos focar aqui. A articulação mediocarpal é exatamente essa daqui, ó, que vai ser entre essa primeira fileira e a segunda fileira de ossinhos, tá bom? Então vai ser a articulação que vai haver entre escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme com relação ao trapézio, trapezóide, capitato e o amato, tá? Essa é a articulação que a gente chama de mediocarpal, ok? E aí, nós temos também, e vai ser permitido aqui, né? Entre essa articulação, os mesmos movimentos, tá? Mostrando de
novamente aí já mostrando alguns ligamentos, né? Então eles estão bem conectados, ó, bem encostados, fazendo, articulando entre si, tá? Nós vamos aqui do lado do polegar, do primeiro dedo, nós temos o ligamento colateral radial. E aqui nós vamos ter ligamento colateral ulnar, tá bom? Ligamento colateral ulnar. Tem um radional aqui, volar aqui, tem um ligamento ulno semilunar, tá certo? Tudo isso aqui vai fazer parte. Aqui em vermelhinho por debaixo nós temos o disco articular que eu falei, que posiciona, né? Ele mantém o espaço entre rádio e una e também dá una para os outros ossos do carpo, com quem ela não articula diretamente, tá? Mais uma pessoa mandou, Gutiara, perguntando se a pergunta seria se foi feito a raio-x para saber qual foi o tipo de fratura ou a impossibilidade do movimento dos ligamentos. Tá, isso aí ele já vai ter feito e levado. Ainda não é essa pergunta que eu deveria fazer. Ó, de novo, o paciente ele apresenta disfunção. A lesão dele foi na mão direita, não pós-cirúrgico, né? Mas a gente pode considerar, colocou os fios para imobilização, pode considerar um pós-cirúrgico, tá? Mas é um pós-fratura de ossos do carpo na mão direita. Ele reclamou, ele chegou na fisioterapia falando dos seus sintomas, toda a história e tal, e ele disse que ele não consegue realizar as mesmas funções, né, no dia de hoje que ele fazia antes da lesão. Então, qual pergunta o fisioterapeuta não poderia deixar de fazer para ele, tá? Para saber entender melhor a situação dele com relação a não realizar essas funções. Vamos lá, ainda ninguém acertou, mas vocês vão conseguir, tá? Seguindo aqui, articulação médio-carpal que a gente falou, tá? E tem a articulação carpo-metacarpo, tá? Ou carpo-metacarpiana, como algumas bibliografias ainda trazem, tá? É os ossos do carpo se articulando com os ossos do metacarpo. Essa terceira parte aqui, ó, a gente mostrou no desenho anterior. A articulação carpo-metacarpal vai ser a segunda fileira de ossos do carpo, tá? Se articulando diretamente com os metacarpos, os 5 metacarpos, tá? Os 4 ossinhos da segunda fileira do carpo se articulando diretamente com os 5 ossos do metacarpo, ok? Mesmo com pouca mobilidade, intraarticular, né? Cada articulação da mão possui um significado para sua função. Então, notem, gente, qualquer articulação dessa que tiver uma movimentação a menos, será menos função como resultado na utilização da mão, tá? Porque todos eles, quando se movimentam bem, você tem uma melhor execução da função como um todo, tá? São essas articulações as causas pelas quais a mão consegue realizar mudanças tão extensas como de uma posição fechada passar para uma posição de mão totalmente aberta. Então, fazer isso aqui, né? A mão totalmente aberta aqui, ó, como eu estou mostrando, para chegar na mão totalmente fechada, tem toda a participação dessas articulações aí, tá? E aí é importante que esses movimentos articulares sejam preservados. A galera mesmo do quarto período está fazendo recurso terapêutico manual comigo e ontem a gente entrou no assunto de mobilização articular, que é exatamente você tratar cada articulaçãozinha. Vamos dar o exemplo da mão aqui, né? Cada articulaçãozinha dessa vai ter que ser mobilizada, vai ter que ser trabalhada. Então, eu estabilizo a mão do paciente lá e eu vou mexer cada ossinho, cada pedacinho, cada falange, tudo eu tenho que fazer para poder garantir que vai haver mobilidade ali entre aquelas articulações e a gente consiga restaurar o movimento, tá? Então, todas elas são extremamente importantes. Então, quais movimentos são permitidos aí? Agora, a gente está falando com relação a dedos, né? Então, a gente vai ter, para dedos, né, nós vamos ter todos eles fazendo flexão, né? E aqui eu estou falando dessa primeira parte, né? Eles todos fazem flexão, ó, flexão, extensão, né? Faz um pouquinho de hiperextensão, dependendo da pessoa. O polegar também, ó, ele vai fazer flexão e extensão, tá? Flexão e extensão. Sendo que o polegar, ele permite, ó, aqui eu faço flexão,
né? Eu faço flexão e extensão, eu também faço abdução e adução, e eu faço a função maior do polegar, que é oposição, tá? Faço oposição, ó. É levar a ponta do polegar em cada um dos outros dedos, tá? E aí que tá a grande diferença, né? Segundo lá o conceito evolucionista, né? Nós somos mamíferos, né? E, de certa forma, somos diferenciados porque nós temos a questão do polegar opositor, que muitos tipos de mamíferos aí não têm. Isso permite função manual, tá? Era muito comum, era muito comum, tempos antigos aí, quando um império invadia o outro país e tal, e ele ia pegar, não ia matar o rei, aqueles soldados principais, mas ia transformá-los em escravos, para servir de exemplo para que o povo obedecesse, aquela questão toda. Eles cortavam os polegares desses camaradas para torná-los escravos. Por quê? Sem um polegar, eles dificilmente iam conseguir manusear uma arma, né? Então é comum. Se a pessoa perde o polegar, boa parte das funções aqui da mão então, vão estar prejudicadas. Exatamente porque toda a questão de preensão, ó, todos os movimentos, pega aí, qualquer objeto que você vai pegar, o polegar tem que estar junto. Tá? Qualquer função que você vai fazer manual, por exemplo, escrita, pintura, né? Vai estar ligado ao polegar. A digitação do celular da galera aí, né? Ó, polegarzinho, vai estar mexendo lá, né? Embora tenha alguns que seguram o celular com uma mão e vem tudo, mas aqui é mais rápido, né? É mais prático. Então, tem que ser tomado cuidado com relação a isso, tá? Beleza, mandaram mais aqui no grupo, vamos lá. Sara mandou. Qual é a profissão dele? O que levou ele a essa limitação? Não, não seria isso, não. Ainda não é. Valéria Mota, Valéria acertou. Gente, vamos lá. Eu tenho um paciente, vamos voltar ao caso. Eu tenho um paciente que teve fratura de ossos do carpo da mão direita, ok? Ele chegou com dor, ele chegou com dificuldade de movimentar essa mão. Ele diz que tá com as cicatrizes aderidas e ele fala assim para você na história: eu não consigo realizar as mesmas funções ou quase todas as funções que eu fazia antes com essa mão. Ok. Dentro da sua avaliação, qual pergunta você não pode deixar de fazer? Eu vou melhorar a sua fala, Valério, tá? Perguntar qual que é a mão dominante dele. E aí seria se ele é destro ou se ele é canhoto, tá? E para vocês talvez apareça espelhado, destro ou canhoto. Por quê? Porque se ele é canhoto, essa aqui não é a mão dominante dele. Logo, boa parte das funções que ele faz, de repente, comer, escrever, tá aqui, ó, tá preservado. Então, de certa forma, não atrapalhou. Pode ser que tenha outras funções que não sejam essas mais básicas que ele fazia, de repente digitar, de repente tocar um instrumento musical, alguma coisa do tipo assim, e aí ele precisa ser reabilitado. Aí, então é importante saber quais funções. E essas funções são realizadas com qual mão? Qual que é a mão dominante? Então isso também deveria ser. Agora, se esse camarada ele é destro e aí ele não consegue fazer as funções, aí você vai perguntar qual que é a mão dominante, porque muito provavelmente comer, se vestir, pentear cabelo, escrever, digitar, aí o que dirá tocar algum instrumento, algumas coisas assim, vai estar prejudicado. Então é importantíssimo saber qual que é a mão dominante dele, tá? Essa é a pergunta, porque a gente vai pensar no nível de disfunção que ele está apresentando nessas atividades de vida diária, beleza? Então, parabéns para a Valéria aí que acertou a perguntinha, tá? Não esqueçam disso, lembra aí, tá? Vou chegar lá no estágio, o paciente chegou para mim com um problema lá na mão, não está conseguindo fazer, tá? Com qual mão qual que é a mão principal que você faz as coisas? Né? Às vezes você tem que mudar a fala, você não vai falar mão dominante, né? Às vezes o cara é muito simples, não vai entender. Você vai perguntar qual que é a mão que você usa para fazer a maioria das coisas, para cozinhar, é a mão direita. Entendi. Então, você está conseguindo fazer o que então com essa mão? Não estou conseguindo escrever, não estou conseguindo comer. Comer eu consigo, mas dói um pouco e não sei o que e tal. Você vai entender a situação dele. E aí você vai entender que ele precisa do retorno daquela mão que é dominante, tá? Beleza? Então vamos seguir aqui.
E olha aí, nós vamos ter os ossos do carpo, né? Nós vamos ter os metacarpos, em verdinho as falanges próximas, né? Ou chamadas proximais, tá? Vamos ter as falanges intermediárias e as distais, tá bom? Em vermelho aqui. Lembrando que o polegar, tá? Ele não tem falange intermediária ou intermédia, tá? Ele só tem proximal e distal, ele só tem duas falanges. Essa é a diferença aí do polegar para os outros dedos, ok? Aí ainda falando então dessas articulações metacarpofalângicas, né, ou metacarpofalangianas, são do tipo condilar, ok? Essas articulações metacarpofalangianas são essas aqui, ó, entre os ossos do metacarpo, tá? Entre os metacarpos e as falanges proximais. Então essas são as metacarpofalangianas. E depois nós vamos ter as interfalângicas ou interfalangianas, tá bom? Nós vamos ter do segundo ao quinto dedo, nós temos duas articulações interfalangianas, distal e proximal. E no polegar, apenas uma articulação interfalangiana. Todas elas são do tipo gínglimo. Voltando aqui na imagem, então, ó, nós temos em todos os dedos a articulação metacarpofalangianas. No polegar, a gente vai ter apenas uma interfalangiana, tá? Então, a gente vai se referir à articulação interfalangiana do polegar, ou do hálux, né, como alguns se referem. E aqui, nos demais dedos, do segundo ao quinto dedos, tá? Nós vamos ter articulações interfalangianas proximais, que é entre essas duas aqui, e a articulação interfalangiana distal, são essas aqui, tá? É assim que vai, é assim que vai se relacionar, ok? Mais uma vez mostrando, ó, esse mapinha tem lá no livro de vocês, no livro didático, então, articulações carpo-metacarpianas, articulações mediocárpicas, bom, desculpa, mediocárpicas não, metacarpofalangianas, tá? Articulação interfalangiana daqui do polegar, articulação interfalangiana proximal dos outros quatro dedos, e articulação interfalangiana distal dos quatro dedos, do segundo ao quinto dedos, tá bom? Acho que não cita lá no livro, mas a gente tem duas bainhas sinoviais importantíssimas aí na região do punho, tá? Que ajudam a organizar e conter as estruturas que vão passar nessa região, tá? Olhando do ponto de vista palmar, olha, nós temos aqui o que a gente chama de retináculo dos flexores, porque ele passa aqui e ele mantém todos os tendões flexores que estão passando ali, praticamente todos, com exceção aqui do polegar, ó, ele mantém todos posicionados passando nessa região do punho, tá? Então, esse retináculo dos flexores aqui. Além, claro, né, olha só, as banhinhas sinoviais recobrindo cada tendão para diminuir atrito, né? Não deixar haver desgaste e melhorar a eficácia da contração muscular e do movimento, né? Melhorar a biomecânica. E temos o retináculo dos extensores do lado dorsal da mão, tá? Então, lado dorsal da mão, tá? E palma. Então, lá na palma nós vamos ter aqui o retináculo dos flexores e aqui nós vamos ter o retináculo dos extensores, tá bom? A gente pode ter rompimento disso, a gente pode ter inflamação, né? Aqui, ó, esse retináculo dos flexores, ele forma um túnel aqui chamado túnel do carpo, onde passam isso. Então, existe uma síndrome chamada síndrome do túnel do carpo. E muitas vezes consiste numa cirurgia de vir e cortar esse retináculo aqui, para que a inflamação diminua desses tendões e os nervos que passam aqui e vasos sanguíneos e permita uma melhor movimentação, diminua o processo inflamatório, entre outras coisas, tá? Então depois vocês podem ler sobre síndrome do túnel do carpo, tá bom? Procurem aí. Vamos falar então dos músculos, tá bom? Falar dos músculos aqui de punho e mão. Já vou adiantar essa partezinha aqui, para que nos próximos a gente cite outras questões, tá? Eu vou ver se para a próxima aula a gente prepara tipo uma dinâmica para que a gente venha fazendo revisão dos assuntos, tá? E aí eu vou
eu vou passar para vocês. Aí a gente vê como a gente vai responder, se vai interagir todo mundo no grupo do WhatsApp, vai interagir aqui, tá? Ou nos dois. Estou pensando nessas, para que a gente tenha essa aula, mas a gente também se mantenha atento, já que é muito assunto, a gente se mantém atento aos assuntos anteriores, tá bom? Vamos lá. Então, ó, músculos, flexores. Nós temos aqui, ó, flexor radial do carpo. Ele começa lá no epicôndilo medial do cotovelo, lá no epicôndilo medial do húmero, tá vendo? E ele vai vir prolongando e se inserir onde? Lá na base do segundo metacarpo, tá? Olha, é um músculo longuíssimo, tá vendo? Ele passa todo o antebraço. Detalhe, tá, gente? Outro macete, lembrem, os flexores estão nessa região, tá? Então, eles vão sair aqui, ó, epicôndilo medial, não foi isso que a gente falou? Epicôndilo medial, lá do húmero, tá? Vão sair do epicôndilo medial do húmero, ok? E eles passam por toda essa região aqui ventral do braço, tá? E eles vão se inserir aqui em várias inserções, mas boa parte deles começa aqui, ó, no epicôndilo medial. Aí vamos lá. A gente falou quando a gente estudou cotovelo que a gente pode ter epicondilite medial e epicondilite lateral, que vocês até pesquisaram aí, né? Pesquisaram não, pelo resumo lá no artigo. Então, se eu tiver uma epicondilite medial, uma inflamação nesse epicôndilo medial, muito provavelmente eu vou ter problemas com relação aos músculos flexores da mão e do punho da mão, tá? Porque boa parte deles começa aqui. Fica a dica, tá bom? Então, epicôndilo medial, pelo tendão flexor comum, tá vendo? E se insere lá na base do segundo metacarpo. Ele vai fazer flexão e abdução da mão, tá certo? Flexor radial do carpo. Também temos o flexor ulnar do carpo. Ele parte do mesmo lugar, do epicôndilo medial. Ele vai se inserir lá no osso pisiforme, tá? Ele vai fazer flexão e adução da mão. Olha que interessante, né? Um vai ajudar na questão da abdução e outro na adução. Ou seja, a gente pode trocar aí abdução para um desvio radial e adução para um desvio ulnar, tá certo? Eles vão auxiliar no momento da contração, fazem flexão, tá? Flexão do punho, e também né? Um vai ajudar no desvio radial e o outro no desvio ulnar. Temos também o palmar longo, que também vai começar lá no epicôndilo medial, tá? Né? Ele vai se inserir aqui na aponeurose palmar, tá vendo? A banheira de tecido conjuntivo, ó, tá? Que ela pode ser o prolongamento de um tendão, tá? Os músculos eles sempre se inserem ou por tendão ou por aponeuroses, que é esse como se fosse esse tendão, mas como se fosse uma lâmina, tá? Ele se espalha. E aí, ó, essa aponeurose vai se inserir em todos os metacarpos lá dos dedos, né? Tirando o polegar. E aí ele tensiona a aponeurose palmar sendo flexor auxiliar da mão. Então, ele auxilia também na flexão da mão, porque quando ele contrai, ele puxa essa aponeurose e ele leva a mão em flexão. Tá certo? Então, visto que agora nós temos os músculos extensores, aí eu também já vou dar uma dica. Tá bom? Já podia dar uma dica. Então, vamos lá. Ó, falando aqui mais uma vez. Estou até afastado. Então, flexores vão começar em epicôndilo medial, tá? E eles passam na região ventral da mão, tá? Até porque, ó, se eu quero fletir a mão, quem tem que contrair? Os músculos que estão nessa região aqui, tá? Eles contraem para que traga a mão nesse sentido. E os extensores? Se eu vou estender e hiperestender minha mão, onde tem que estar os extensores? No lado dorsal da mão, tá? Eles vão estar desse lado aqui. Então, basicamente, a gente seguia assim, falando que flexores estão desse lado, extensores estão desse lado, tá? E aí vai a dica. Por exemplo, o extensor ulnar do carpo, ele começa no epicôndilo lateral, tá?
também pela borda posterior da una. Ele parte do epicôndilo lateral, se insere na base do quinto metacarpo, faz extensão e adução da mão. Então, a gente falou que flexores começam no epicôndilo medial, extensores começam no epicôndilo lateral. Aí lá na epicondilite lateral, a gente pode ter problemas com relação à extensão da mão, do punho em mão. Por quê? Alguns extensores vão estar iniciando lá no epicôndilo lateral, tá? Então isso pode estar relacionado a isso. Então, extensor ulnar do carpo, epicôndilo lateral, né? E também se insere lá na base do quinto metacarpo, faz a extensão e adução da mão, tá? Tem o músculo extensor radial longo do carpo. Ele vai começar na crista supracondilar lateral do húmero, um pouquinho acima do epicôndilo, tá bom? Lateral. Ele se insere na base do segundo metacarpo, também faz extensão e abdução da mão, tá? O músculo extensor radial curto do carpo, esse começa no epicôndilo lateral do húmero e vai se inserir lá na base do terceiro metacarpo. Também faz extensão e abdução da mão, tá? E aí, levando em conta esses principais que são do punho, tá? Ah, Rodrigo, você não falou quem faz o desvio radial e ulnar. É somado. Então, ó, eu tenho aqui esse aqui faz extensão e abdução da mão, né? Extensor radial curto do carpo, extensor radial longo do carpo. Eles fazem extensão e abdução da mão. Os dois fazem abdução da mão. Aí nós temos um flexor que faz também a abdução da mão, que é o flexor radial do carpo. Então, eles se contraem em conjunto e fazem a abdução da mão, ou o desvio radial. Os demais que fazem a adução, que seria o desvio ulnar, eles contraem também em conjunto, igual o flexor ulnar do carpo, né? O extensor ulnar do carpo, flexor ulnar do carpo, extensor ulnar do carpo. Eles vão levar a mão em desvio ulnar, tá? Então, pode ser dessa forma também que acontece. Ok? Então, é abdutores e adutores, tá bom? Então, tanto que está aqui, ó. Os músculos flexores fazem a adução, os músculos tensores fazem, necessariamente, temos alguns abdutores aqui, tá? Mas eles podem ter funções parecidas, tá? Podem ter funções parecidas, mesmo sendo flexor e extensor. E quem faz a estabilidade desse punho? Os ligamentos, o palmar, o dorsal, que a gente mostrou, os colaterais, radial e ulnar, a própria bainha sinovial que vai estar ali, o disco articular, aquele que a gente viu separando una, né, dos ossos do carpo e rádio, e o retináculo, os retináculos que vão estar ali, tá bom? Eles vão ajudar a estabilizar esse punho passivamente, tá bom? Aqui nós temos os flexores dos dedos agora. Notem que alguns flexores dos dedos também vão começar lá nos epicôndilos, tá? Então, ó, flexor superficial dos dedos, epicôndilo medial. Então, flexores do epicôndilo medial, tá? Boa parte deles. Processo coronoide da una, parte proximal da borda anterior do rádio, ok. Eles se inserem por 4 tendões nas falanges médias do segundo, terceiro, quarto e quinto dedos, ó. Então, por isso que é superficial dos dedos, tá? Não vai para o polegar, não. A ação é flexão das falanges médias, tá bom? Ele vai fletir as falanges médias aqui. Temos o flexor profundo dos dedos. Ele começa nos 2 terços proximais aqui, ó, da una e da membrana interóssea, tá? Lembra que a membrana interóssea ela também serve como suporte, origem, seção para esses músculos. Ele também vai se inserir ali com 4 tendões nas falanges distais do segundo, terceiro, quarto e quinto dedos. Ele faz flexão das falanges distais. Então, o flexor superficial faz a flexão da falange média e o outro faz a flexão da falange distal, tá? Estão trabalhando aí em conjunto. Aí nós vamos ter o extensor dos dedos, que sai do epicôndilo lateral. Ele vai se inserir lá, ó, na aponeurose extensora, como a gente viu em um outro, né? Ele faz a extensão dos dedos, tá certo? A gente vai ter um pequenininho lá no final, quase próximo de punho, que é o músculo extensor do indicador, tá? Começa ali na una, na face posterior. Ele se insere, né, num tendão, ó, junto do extensor dos dedos, tá? E aí, na aponeurose extensora, tá? Ele fica lá na falange distal,
do indicador para fazer a extensão. Nós temos os interósseos dorsais, que são esses pequenininhos, tá bom? Os ossos do metacarpo ali, ó, adjacente ou colados, né, ao lado de cada metacarpo. Se insere na aponeurose extensora, faz a abdução dos dedos, além de flexão das falanges proximais e extensão das falanges distais, tá bom? Então, esse movimento aqui, ó, de abdução dos dedos, ó, né, abrir os dedos assim, ó, é ele que vai fazer, os interósseos dorsais, tá? A abdução, além da flexão das falanges proximais, então ele flexe a falange proximal aqui, ó, tá? E extensão das falanges distais, quando ele faz aqui, quando ele contrai, também estende falange distal. Tem os interósseos palmares, tá bom? Então, os interósseos dorsais, interósseos palmares aqui, ele vai estar primeiro, segundo, quarto e quinto dedos, tá? Primeiro, então, no terceiro dedo aqui, né? Não tem ele. Ele se insere na aponeurose extensora, faz a adução dos dedos, ou seja, fechar os dedos, faz flexão das falanges proximais e extensão das falanges distais. Ele estende falanges distais. Aí, a gente não tinha falado nada para o polegar, né? Mas o flexor longo do polegar é um músculo diretamente ligado ao polegar, tá bom? Então, o flexor longo do polegar, olha lá onde ele começa. Lá no terço médio do rádio, na membrana interóssea, se insere na face distal do polegar, tá? Faz flexão da falange distal do polegar. Essa falange distal, ele faz a flexão, tá? Ele começa cá no meio. O músculo flexor curto do polegar, que é curtinho, ó, tá bem nessa posição aqui. Ele tem origem no retináculo dos flexores, no trapézio, no escafoide, tá? Se insere na base da falange proximal. Ele faz flexão do polegar, tá? Faz a flexãozinha aqui no polegar. O extensor longo do polegar também tá lá, ó. Começa na ulna, beleza? Vai para a falange distal e faz a extensão do polegar. E o extensor curto tá no rádio, tá bom? Próximo ali a outros músculos. Também vai para a falange proximal e faz a extensão do polegar. Então, ele tem dois extensores ali para trabalhar com ele. Temos o abdutor longo do polegar, tá? Face posterior da ulna, o rádio e membrana interóssea. Faz a face lateral da base do primeiro metacarpo e ele faz a abdução do polegar. Quando eu faço isso aqui, ó, ele aparece aqui tranquilamente, ele faz a abdução, tá vendo? Ele aparece o tendãozinho aqui, ó, tá? Aquela tabaqueirazinha anatômica que a gente tem aqui, né? É por causa dele. Você vê o tendãozinho dele passando aqui. Tem um abdutor curto, que é bem lá, coladinho no dedo, tá? Na retináculo dos flexores, então é desse lado, tá? Vai para a base da falange proximal do polegar e faz a abdução do polegar também. Adutor do polegar, ele tem duas porçõezinhas ali, tá vendo? Base do segundo metacarpo, trapézio, capitato, porção transversa, face anterior do terceiro metacarpo. Ele se insere na base da falange proximal do polegar e faz a adução. É aquele que puxa assim, né? É o que puxa aqui, né, gente? Vai puxar assim, tá? Faz a adução dele. E nós temos o oponente, tá bom? Ele é bem profundo, ele origina lá no retináculo dos flexores no trapézio, vai se inserir na borda lateral do primeiro metacárpico e faz a oposição que a gente falou, que é esse movimento de trazer o polegar junto da ponta dos outros dedos, ok? Dessa forma. O dedo mínimo também tem algumas características aí, né? Alguns músculos específicos para ele, como o flexor do dedo mínimo, tá bom? Tá no amato, no retináculo dos flexores. Ele vai se fundir com o abdutor do dedo mínimo, com ele se insere, tá bom? Ele faz flexão do dedo mínimo, tá bom? Ajuda na flexão aqui do dedo mínimo, tá? Tem o extensor também. Esse começa lá no epicôndilo lateral, é o músculo mais longo, tá vendo? Ele se une ao extensor dos dedos, tá? Vai se inserir na aponeurose extensora, e aí ele faz a extensão desse dedo mínimo.
extensão. Temos o abdutor do dedo mínimo também ali, ó. Começa lá no pisiforme, tá? Fica na lateralzinha da mão aqui, tá bom? E se insere na falange proximal do quinto dedo e ele faz a abdução, que é esse movimento aqui de abrir, tá vendo? Tanto que em algumas pessoas ele abre um pouquinho mais. Tem o oponente do dedo mínimo também, que é outro músculo curtinho, então ele também vai ajudar na oponência. Fazer o mesmo movimento que o polegar, só que ele tem menos funcionalidade, tá? No amato, ele está originando no amato, no retináculo dos flexores, se insere no quinto metacarpo, ele faz flexão e rotação lateral desse dedo mínimo e ajuda nessa oponência, tá? Ele flete e roda ele lateralmente, tá? Ele pode rodar lateralmente também. E aí, beleza. E aí, gente, nós temos quais estabilizadores aí para todas essas estruturas que a gente falou. Agora falando de dedos, né? Falando da mão praticamente, não do punho mais. Não estou falando aqui necessariamente, a gente viu quais. Para dedos, né? Vamos ter todos os músculos flexores e extensores de punho e dedos, tá? Ajudando a estabilizar aqui ativamente. Aqueles que estão também abdutores, adutores, ou desvio radial lunar, ou de abdutores, adutores de dedo, oponentes, tá? E nós vamos ter também, claro, ligamentos que vão estar aqui, cápsulas articulares. Em cada articulaçãozinha dessa, nós temos uma cápsula articular, tá? A bainha sinovial que vai estar passando aí, como a gente viu nas imagens aí para trás, o retináculo, as próprias polias naturais, né, que são formadas aqui, tá? Então os tendões vão estar passando aqui, nós temos polias tendinosas aqui para facilitar e melhorar a alavanca de cada articulação dessa, para que a gente tenha maior efetividade biomecânica, tá bom? Lá o livro especifica bem o que são essas polias, tem até os desenhos esquemáticos, vocês podem olhar, tá? Então, não deixem de ler lá o que tá lá no livro. Deixa eu ver aqui. Não tem pergunta. E aí eu quero que vocês procurem depois aí. Eu já dei essa dica antes do canal, mas vocês podem procurar novamente. Procure o Rogério Gozzi, né? O Anatomia. Anatomia Humana, né? Acho que é. Procure esse vídeo lá. Ele dá uma aula mais didática, né, esquemática, com desenhos e tal, falando desses ossos de carpo, metacarpo e falange, tá? De anatomia da mão. Deve ter algum de anatomia de punho também. Então assistam, é bom porque aí é uma outra pessoa falando, tá? Uma didática diferente da minha, vocês vão poder entender um pouquinho melhor, tá? Então é importantíssimo que haja, vocês possam ver esse tipo de coisa, tá? Belezinha? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Eu vou parar aqui agora a gravação e eu vou abrir para que a gente possa fazer perguntas aqui agora pelo microfone, não necessariamente as perguntas lá no WhatsApp, tá? Belezinha?